Acho que quando a gente fala de comunicação no Brasil, é muito importante a gente passar pela escola do rádio. Porque a escola do rádio, ela formou todos os profissionais que vieram a trabalhar na TV. A TV no começo era muito radiofônica, porque era o que se sabia fazer no Brasil, já com uma experiência de quase 30 anos. Se eu não me engano, as primeiras rádios são ali da década de 20 e a televisão chegou em 1950. E essa expertise do rádio, ela fez com que as emissoras tivessem profissionais ali à frente dos primeiros programas que tinham uma voz muito boa, que tinham uma dicção muito boa. E acho que a gente não pode deixar o rádio de lado para pensar na comunicação de hoje em dia. Para quem faz podcast, por exemplo, o podcast pode parecer um formato de rádio, só que ele é muito diferente. Porque o rádio está acontecendo ali ao vivo, tu tá ali entregue num processo em que tu tem que entregar para a audiência sem imagem coisas que estão acontecendo. Então a importância, a cancha que um profissional de rádio ele consegue ter, justamente por não ter o recurso da imagem, por precisar ser específico sobre o que ele está vendo, essa coisa tão sutil de dizer a hora de 15 em 15 minutos, às vezes menos, sabe? Essa coisa de repetir alguma informação para quem está chegando agora, para quem está pegando agora. Isso tudo são coisas que o rádio ensina para os profissionais de comunicação e que eu acho que a gente não pode deixar de lado nessa revolução digital, nessa coisa de que cada um pode ter o seu canal. Eu tenho a Rede Gesla aqui e para mim o rádio é uma ferramenta muito importante para entender a televisão, para entender a forma de comunicação e mais, para quem está indo para o YouTube agora, para podcast, para qualquer coisa nesse sentido, é muito importante entender a linguagem do rádio e como os profissionais que vieram dali nos ensinam muitas coisas, né? Sobre a importância de comunicar com clareza. Olha o que faz um locutor esportivo no rádio, por exemplo. A quantidade de palavras que ele fala por minuto e tu entende absolutamente, rigorosamente tudo. Tu consegue entender tudo que ele está falando, porque ele está entregando aquela mensagem ali com muita qualidade vocal, com qualidade de dicção, com uma narrativa construída ao redor daquilo ali. O cara precisa te ajudar a imaginar o que está acontecendo. Então, acho que esse espírito do rádio, de fazer o outro imaginar o que está acontecendo, ele pode ser transportado para um youtuber, por exemplo, para o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. É muito importante que eu crie imagens, que eu crie sutilezas na cabeça de quem está assistindo, para que o universo fique cada vez maior, mais especial, assim, com mais elementos, né? Eu, nas últimas semanas, me vi pesquisando muito sobre a história do rádio gaúcho e aqui a gente tem comunicadores excepcionais em várias frentes, seja no jornalismo, seja na locução esportiva. E hoje, nessa revolução digital, tem profissionais que eventualmente nasceram na internet ou que nasceram em rádios mais populares, mais jovens e que estão chegando num nível de fazer parte desse universo radiofônico, numa transição desses comunicadores mais antigos, que não são tão digitais, para esse novo momento. Mas o rádio ele se readapta. É impressionante como o rádio, acho que é a ferramenta que mais se beneficiou da chegada da internet. Naquela história que a gente ouve muito na faculdade, de que sempre se teve medo de que uma mídia canibalizaria a outra, o rádio, tanto não é verdade que, enfim, todas as mídias vão se complementando, mas o rádio talvez foi a que melhor se apropriou de toda a funcionalidade da internet, para trazer o ouvinte para dentro, para se aproximar mais da audiência. Principalmente rádios regionais, né? Quando a gente pensa nesse contexto, que acho que a maioria hoje em dia da rádio regional, aquela que está falando sobre a condição do trânsito, está falando sobre o tempo próximo da sua casa, você se sente conectado com aquele comunicador. E acho que a gente tem muito sempre que aprender com o profissional do rádio, com o locutor, o comunicador que consegue fazer a gente imaginar uma cena sem estar lá e sem ter o recurso da imagem como apoio. Ele está descrevendo. Então, o bom comunicador é aquele que consegue descrever uma imagem sem ter a imagem para te mostrar, né? E acho que nesse ponto a gente tem muito a aprender com o rádio. Muito mesmo.